Rams chocam a NFL com Ty Simpson na 13ª escolha geral. Raiders montam uma classe de elite com Fernando Mendonça, Jeremiah McCoy e Mike Washington. Melhores e piores classes. Quem saiu gigante e quem pode se arrepender. Esse é o The Heavy Set. Vamos para mais um episódio falando sobre draft da NFL. The Heavy Set, o podcast mais pesado sobre NFL no Brasil, com Lucas dos Anjos e Luiz Felipe Sassini. Salve, salve a todos, bem-vindos a mais um The Heavy Set. Eu sou o Lucas dos Anjos, estou aqui com meu querido amigo Luiz Felipe Sassini e vamos falar do pós-draft, né, Luiz? Depois de ter feito análises, ter feito mock drafts, hoje vamos falar quem venceu, quem perdeu, quais foram as melhores classes e quais foram as piores deste draft. Tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo, é isso mesmo. Depois de meses de especulações e mocks e a gente vendo o que pode acontecer, o que não podia acontecer no draft, o draft aconteceu, passou-se o draft e agora a gente vai analisar e debater aqui o que aconteceu nesses 3 dias de draft, né? Quais foram as melhores escolhas, as mais surpreendentes. A gente já deu um spoilerzinho aqui da escolha que talvez todo mundo coloque como a mais surpreendente. Eu queria dizer que eu cravei. Eu disse aqui que o senhor falou realmente que os Rams estariam interessados em Ty Simpson. Mas vamos ver aqui, vamos debater tudo sobre este draft. Isso mesmo. Estava pincelando aqui que vamos falar para vocês se programarem para saber o que vão escutar no programa de hoje, né? A gente falou isso aí nos destaques iniciais do programa. Então, o que vem no programa de hoje é o Ty Simpson, os Rams. Vamos falar sim de Raiders, os grandes vencedores do draft, o top 5 e o bottom 5, né? Os 5 melhores e os 5 piores. Vamos falar sim de New York Giants e Dallas Cowboys, o impacto deles durante os rivais, né? A NFC East está mais forte de fato, não tá. Eu acho que foi a divisão que mais se reforçou aí nesse draft. E também, quem sabe aí, vamos ver se programamos um The Heavy Set Awards com overreactions, tudo que a gente achou desse NFL Draft, que nós vimos juntos, inclusive. E se você não acompanha a gente no Twitter, no @TheHeavySetBR, o Luiz postou algumas coisas lá durante o draft, o que a gente acertou, o que a gente errou. Claro que a gente queria acompanhar o draft, a gente parou de postar em determinado momento, mas você acompanha a gente lá nessas redes sociais, no Twitter e nas redes sociais que estão aqui na descrição desse podcast. Daqui a pouquinho a gente traz para vocês os nossos arrobas. Mas, Luiz, o primeiro assunto do momento é um assunto, acho que muita gente ficou discutindo, alguns gostaram, outros não, que é o Ty Simpson, né? Ty Simpson nos Rams. Eu quero que você traga aqui, é visão ou reach? Qual que de fato foi a escolha ali dos Rams? O nosso querido Sean McVay tá certo de ter ficado meio pistolito? Ele meio já descartou que ele tinha ficado pistola, ele tava mais cuidando do ambiente, né, de também não falar alguma coisa que machucasse o Matt Stafford. Mas eu acredito que a escolha foi muito boa, né? Eu falei pra você durante o draft, a gente tava assistindo junto, que pra mim era a melhor escolha da primeira rodada, até aquele momento. Porque eu disse aqui em outros programas que era a única, talvez a última chance que eles tinham de selecionar um quarterback, e que se eles tivessem a ideia que o Ty Simpson poderia ser desenvolvido no quarterback titular, num cara de franquia, eles não poderiam passar essa oportunidade. Porque aí eles têm agora o Ty Simpson, que era um dos prospectos mais crus da classe em termos de quantos starts ele teve no college, né? Qual a experiência que ele teve no college. Ele é um dos mais crus. Ele teve um início de temporada muito boa ano passado, e depois da lesão ele cai um pouco de rendimento, que é exatamente o que assustou muita gente, e por isso que alguns mocksters e analistas não tinham ele tão alto assim. Mas eu acho que pelo fator quarterback ele deveria estar mais alto. Eu avisei todo mundo que ele não ia sair, não ia chegar no final da primeira rodada. Ele era provavelmente uma escolha de top 15. E agora ele fica provavelmente 2-3 anos atrás do Matt Stafford. E aí vai ter o Sean McVay como seu head coach, play caller, quando ele já tiver mais experiência, né, alguns anos de carreira mesmo sem ter jogado, para se desenvolver da forma correta. Para mim foi o melhor fit possível para o Ty Simpson. Eu acho que vai se tornar uma boa escolha. Não tem o Rams como um dos melhores classes, tem inclusive ao contrário, mas não é por causa do Ty Simpson, é o restante da classe que me incomoda. Acho que o Ty Simpson, na minha opinião, foi uma boa visão do Los Angeles Rams. Cara, o Ty Simpson, assim,
Eu entendo o projeto dos Rams, tá? De quererem pegar já o substituto, possível substituto do Matt Stafford. Mas o time tá em win now. Você tem poucas escolhas. A classe em si dos Rams, né? Teve o Ty Simpson ali na primeira rodada. Na segunda teve o Max Clare, que é o tight end de Ohio State. Pra mim é muito mais bloqueador que qualquer coisa. E o Ferguson tem lá o seu ano de desenvolvimento dentro do elenco dos Rams. E aí, as outras escolhas foi o Caden Crost, que é o offensive tackle de Missouri, o CJ Daniels, que é o wide receiver de Miami, e o Tim Keenan, terceiro DL de Alabama, lá na 7ª rodada. Então é uma classe que ela não tem profundidade, né? Elas foram apenas 5 escolhas. E me surge essa dúvida, né? Se você de fato vai pro win now, e eu tinha uma Kyle Lemon, por exemplo, disponível, por que raios, que cargas d'água você traz o Ty Simpson? Você cravou, você trouxe, querendo ou não, os motivos, mas ainda assim, pra mim, eu não vejo... eu não consigo ver um motivo, ainda mais pensando que a classe do ano que vem é melhor, e talvez você encontrasse o QB que se encaixasse também no seu sistema e que fosse melhor. Me gera certa dúvida. Sendo bem sincero, se tudo der certo na temporada do Rams, né, eu duvido que eles tenham uma escolha pra selecionar um quarterback no ano que vem. A classe é boa, mas não vai chegar um QB de franquia na 25ª, 30ª escolha ou 32ª escolha aqui, se os Rams ganharem o Super Bowl. Eu acho que o problema não é o Ty Simpson, para mim, essa classe. O problema, a gente vai falar mais com profundidade, é selecionar o Max Clare, acabaram de draftar o Terrence Ferguson na 2ª rodada do ano passado, renovaram o Colby Parkinson nessa off-season, tem o Tyler Higbee, que também é um cara que é utilizado bastante nesse ataque, e o meu problema também não é, passou o Mackay Lemon. Qualquer jogador que ele selecionasse, inclusive o Mackay Lemon, se você olhar o depth chart do Rams, qualquer jogador que eles selecionassem nessa 13ª escolha seria reserva. O Mackay Lemon seria a reserva do Puka Nacua e do Davante Adams. Ele não seria titular. Ele poderia ter sido utilizado em alguma outra posição? Poderia. Mas ele não seria um dos principais alvos. Inclusive, ele seria provavelmente a 5ª opção desse ataque, né? Se você pensar que eles utilizam bastante o jogo corrido, o Kyren Williams e o Blake Corum são bastante utilizados. A gente se espera que eles utilizem mais o Terrence Ferguson e agora talvez o Max Clare. Então, qualquer jogador que eles selecionassem, eles não tinham needs na posição de titulares. Independente, em qualquer posição, qualquer cara seria reserva. Então, acho que essa é a situação. Eles já estão pegando um reserva e é a melhor oportunidade possível deles selecionarem um quarterback. Para mim, eles fizeram a decisão correta. A gente vai debater aqui. Acho que são as outras escolhas que quando a gente chegar no debate aqui de piores e melhores classes, porque o Rams vai estar nas minhas escolhas de pior classe e não é o Ty Simpson. É isso. O Luiz traz a questão do Ty Simpson. Eu não confesso que eu não gosto da escolha, mas eu tô curioso. Eu de fato tô curioso para ver como o McVay vai trabalhar essa questão da substituição. Os Rams vão tentar fazer uma coisa que os Packers fizeram, né, 3 vezes, em 3 oportunidades diferentes, que é ter um franchise quarterback. Na verdade, 2, né, que foi a chegada do Aaron Rodgers para substituir o Brett Favre, depois o Jordan Love para substituir o Aaron Rodgers. Então vamos ver se o raio é atingido lá em Los Angeles, ainda mais depois desse rebranding e tudo mais. Eu tô curioso para ver se essa pressão imediata na narrativa impacta, inclusive, dentro da divisão, né? E dentro da própria NFC, que hoje a gente tá vendo que tem um claro crescimento, uma clara disputa. E os Rams, que é uma equipe que tá de win now, agora precisa mostrar ainda mais poder, porque o Ty Simpson vai ser esse cara a ser desenvolvido outros quarterbacks que vemos na liga. Luiz, vamos aproveitar, já que a gente tá falando de classe e tudo mais, e você já puxou meio que esse assunto, vamos falar o top 5 classes do draft desse ano. Por favor, senhor Luiz Felipe Sassini, traga o nosso ranking das 5 melhores classes e o porquê os Raiders lideram essa classe. Depois de muita conversa entre eu e você, Lucas, a gente chegou a esse top 5 e a gente começa com o Las Vegas Raiders, que na minha opinião foi a melhor classe. Talvez não seja o melhor ano para ser a melhor classe, né? Talvez não represente uma mudança imediata na equipe, né? Como os torcedores gostariam, mas eu acho que é uma classe muito boa. Eles começam a classe, obviamente, selecionando o Fernando Mendonça,
né, na primeira escolha geral. Eles têm, para mim, o que pode vir a ser a melhor escolha do draft se o joelhinho aguentar, né, que é o Jermod McCoy no começo da 4ª rodada, né, no começo do 3º dia. Eu acho assim, os nomes que eles selecionaram no 2º dia, né, o Trey Stokes e o Kayron Crawford, talvez, se você ver boards que tinham pela internet, parece um pouco de reach, mas eu acho que eles ainda estão no range que eles deveriam ter saído. Inclusive o Trey Zoom também saiu nesse 2º dia, e para mim é uma baita escolha, é um jogador que eu gosto bastante. E aí no 3º dia eles começam com o Jermod McCoy, numa troca muito barata, né? Trocaram uma escolha de 7ª rodada do ano que vem para subir uma posição e garantir o McCoy. Muito provavelmente o Bills estava recebendo muitas ligações de times querendo o McCoy. E aí, no meio da 4ª rodada, eles ainda selecionam o Mike Washington Jr., que para mim era o 4º melhor running back dessa classe, num tier muito parecido do 2º e do 3º. É um cara, talvez o running back mais rápido dessa classe. Ele foi um dos destaques no Combine, e eu acho que ele vai adicionar um talento muito bom ali com o Washington Jenkins. A gente vê mais e mais na liga times que têm mais sucesso quando tem mais de um running back correndo bem com a bola. Isso talvez machuque o fantasy do Washington Jenkins, mas se a gente tem que estar aqui para analisar friamente o que é melhor para o time, não para o fantasy, eu acho que foi uma excelente escolha. E aí eles completam a classe com algumas escolhas que talvez não sejam muito flash, são desenvolvimentos como o Malik Benson e o Brandon Cleveland, mas acho que são bons jogadores. Todos os jogadores que eles selecionaram acho que vão trazer bons depths para a classe. Inclusive eles fizeram uma coisa interessantíssima, que eles pegaram o Trey Stokes na 2ª rodada, né, o safety de Arizona, e pegaram o Dalton Johnson, outro safety de Arizona, que já traz um pouco de química entre esses dois jogadores para esse room. E acho que é um primeiro passo. Eu acho que falta bastante coisa ainda pro Raiders desenvolver e o time ficar competitivo. Muito provavelmente vai passar por quão rápido também vai ser o desenvolvimento do Fernando Mendonça. A gente já sabe que ele não vai ser o titular na primeira semana, porque nossa, esqueci o nome. Kirk Cousins. Não, nosso querido Kirk Cousins. Não, Kirk Cousins, o head coach. O filho do nossa, Kubiak. O filho do Kubiak, o Clint Kubiak. Aquele momento que dá um branco no Luiz de tantos nomes que ele tem que lembrar, né, Brasil? Mas o Clint Kubiak, ele já tinha dito que ele gostaria de ter um quarterback veterano começando como titular e depois desenvolvendo o novato. Muito provavelmente ele vai deixar o Kirk Cousins ser titular e o Fernando Mendonça entra ao longo do ano. E eu acho que isso é um movimento justo até. Eu acho que é um primeiro passo importante para uma mudança de cultura na franquia, né? Que há muitos anos vem sofrendo, e talvez agora com Clint Kubiak, Fernando Mendonça e essa classe dê um primeiro passo a se tornar um time competitivo, mesmo nessa divisão que é complicadíssima. O Fernando Mendonça que não compareceu, né? O Green Room não estava lá em Pittsburgh no draft, porque ele preferiu ficar com a família dele. Lembrando que a mãe dele tem deficiência, né? Ela é cadeirante. Então, até por conta de várias questões, os avós dele são mais velhos. O Fernando Mendonça é aquele cara bem família, bem estruturado e junto, unido da família dele, parte cubana. E, enfim, o Mendonça que já tirou até do LinkedIn, né? Que ele não tá open to work, mas agora já tá lá com a atualização como contratado pelo Las Vegas Raiders. E vem uma classe, assim, que eu tenho que defender. Eu gosto muito da questão relacionada a classe, como você já desenhou. Eu gosto muito do Jermod McCoy ser esse talvez baita steal, porque talvez ele passe por uma nova cirurgia e fique um ano fora, mas é interessante, tô curioso para ver em campo. A segunda classe que nós temos aqui, senhor Luiz Felipe Sassini, é a do Cleveland Browns, né? Um motivo de discussão, entre aspas, né? Que a gente colocou ali os Browns na segunda. Para mim, foi a melhor classe do draft. Eu gosto muito do que os Browns fizeram aqui
no recrutamento desse ano. Trouxe o Spencer Funnell, o offensive tackle lá de Utah. O Casey Concepcion, wide receiver de Texas A&M. Na primeira rodada, são 2 baitas escolhas pra mim. E aí você consegue um steal, pra mim, que era um cara pra sair na primeira rodada, que é o Denzel Boston, wide receiver de Washington. Você consegue ele na escolha 39. E aí você consegue, ainda na segunda rodada, na 58, o Emmanuel McNeil Warren, que é o safety de Toledo, que é outro cara que tava cotado pra sair na primeira rodada. É um cara que, assim, pra mim era o terceiro melhor safety da classe. E tudo bem se você não achar isso, mas era um cara que, pra mim, poderia contribuir bastante com outras defesas. E o restante da classe, você tem o Austin Barber, né, o AT de Flórida, que pra mim é uma boa escolha. Você tem o Parker Bryceford, que é o ofensivo. Ele joga de OL, né? Ele joga de center, ele joga de guard também lá de Alabama. Justin Jefferson, linebacker de Alabama, você também traz. Não é aquele Justin Jefferson, tá? Então não fique esperando o Justin Jefferson dos Vikings jogando nos Browns, coitado dele se fosse ele. E o Joe Hoyer, Tyrant de Cincinnati. O Taylor Green, quarterback de Arkansas, que aí me foi uma surpresa. Mas tudo bem, você já não tem o QB definido, como você mesmo me disse no off, né, Sr. Luiz Felipe Sassini. Então você pega um quarterback e vê o que pode oferecer, né? Porque às vezes pode trocar o Dylan Gabriel, pode cortá-lo. Shadow Sanders não é uma definição. Deshaun Watson se tornou um grande elefante branco na sala. Então, aí a classe se completa com Carson Ryan, o tight end de BYU. Cara, eu gosto muito dessa classe, principalmente as 4 primeiras escolhas. Eu acho que o segundo dia do Cleveland Browns foi muito, muito bom mesmo. Andrew Berry deu uma aula, Sr. Luiz Felipe Sassini. Eu acho que foi uma excelente classe. Eu gosto bastante dos jogadores que eles selecionaram, né? Eu disse por muitas vezes que eu não achava o Emmanuel McNeil Warren uma escolha de primeira rodada, mas ele caiu para além da escolha de top 50. Acho muito interessante esses 4 nomes que eles fizeram. Eu não acho tanto interessante os jogadores que eles de linha ofensiva que eles pegaram. Eu acho que o Austin Barber e o Parker Bryceford, além de ser caras para desenvolver, eu acho que o maior teto para eles seriam backups. Então não acho que eles acabaram, o Barber principalmente acabou saindo bem alto para um cara que, na minha opinião, vai ser um backup, né? Mas eles completam a classe com o Justin Jefferson, que é um cara que eu gosto muito, um dos linebackers que eu tava de olho nesse draft. Eu acho que ele tem um talento atlético bem interessante e ele pode desenvolver em um jogador pelo menos razoável e uma boa rotação para a posição. O Joe Hoyer era um dos destaques da classe, a gente falou dele aqui, inclusive, no nosso pré-draft, quando a gente estava falando dos tight ends. Acho que ele caiu bastante, né? Saiu até depois de muitos jogadores que eu acho que deveriam ter saído depois dele, né? Inclusive alguns no segundo dia. E o Taylor Green, eu acho que é uma tentativa. Se ele não ganhar a posição do Dylan Gabriel ou do Shadow Sanders, não quero nem falar do Deshaun Watson, muito provavelmente eles ainda conseguem, por exemplo, não colocar ele no roster e ele provavelmente vai voltar no practice square, porque é muito difícil times pegarem esses jogadores que são novatos, que passaram a pré-temporada com outro time para o seu roster ou para o seu practice square, porque eles é mais um playbook para eles conhecerem, demora muito mais o desenvolvimento. Então eu acho que facilmente eles colocariam o Taylor Green no seu practice square. E na minha opinião a maior essa última escolha do Carson Ryan, vendo que eles já tinham pego o Joe Hoyer, é um pouco questionável, mas é a 7ª rodada, a gente não tem que debater muito sobre isso. Passando para a terceira escolha, a terceira classe, né, que a gente definiu no nosso top 5, foi a do Philadelphia Eagles. Para mim foi talvez um move da primeira rodada, pelo momento da troca, terem muito bem pulado o Pittsburgh Steelers para conseguir o Micah Lemon, porque o Steelers já estava com o Micah Lemon no telefone, inclusive, quando o Eagles fecham a troca com o Cowboys, né, e garantem o Lemon.
combinam essa escolha com o Eli Stowers, que para mim era um dos melhores talentos da classe. Ele é muito mais recebedor do que bloqueador, e acho que é isso que eles queriam mesmo. Eles querem mais produção, né, no jogo aéreo, e aí eles adicionam esses dois jogadores, entre o McCallum e o Eli Stowers. A gente basicamente já trata aqui com que o A.J. Brown vai ser trocado pro New England Patriots em junho, né, pós 1º de junho. E eles pegam para mim dois prospectos que eu gosto muito, 3 na verdade, que eu gosto muito, o Markel Bell e o Cole Payton, né? O Bell é um linha ofensiva que vai precisar desenvolver, é um projeto de desenvolver, mas eu acredito que ele pode ser titular na liga. Para quem gostava do Kaden Proctor, não gostar do Markel Bell, para mim não faz nenhum sentido. É o mesmo estilo de jogador, enorme, tem alguns problemas de bend que por causa do próprio tamanho, e aí você vai ter que trabalhar muito bem, talvez deslocá-lo para ele para o interior da linha, mas eu acho que o Eagles vai trabalhar muito bem. E o Cole Payton, para mim, era um dos quarterbacks mais interessantes da classe. Você pode utilizar ele de outras formas além de quarterback, porque é um cara que produz muito com as pernas, e num ataque que tem tanto talento, você adicionar mais esse talento, assim, mais essa opção, pode ser interessante. O Cole Payton vai ser um quarterback titular na liga? Não sei. Eu acho que ele tem a possibilidade. Era um cara que eu falei no nosso pré-draft, que se caísse num time que pudesse dar a oportunidade para ele, eu acho que ele poderia se desenvolver da mesma forma que o Brock Purdy se desenvolveu em São Francisco. Talvez em Filadélfia esse caminho seja mais turvo, porque eu não vejo o Jalen Hurts saindo tão cedo. Mesmo numa lesão, ele eventualmente voltaria. Mas eu gosto muito desse jogador, e aí eles completam a classe com o Micah Morris, o Cole Wilniewski e o Christian James Newby, e fazem a tentativa na 7ª rodada, no finalzinho da 7ª rodada, no Noah Bernard, que era, para quem não conhece, o jogador que veio pelo programa de jogadores internacionais da liga, o jogador que não passou pelo college, ele nunca jogou nível competitivo de futebol americano, mas vem nesse caminho e vai agora para Filadélfia. É um jogador que vem da Nigéria. Ele teve números absurdos atleticamente falando. Ele é muito forte e parece especial. Se conseguirem desenvolver, eles vão ter mais um jogador. O Eagle já fez isso com o Jordan Mailata. Eles vão ter mais um jogador vindo nesse programa que eles selecionaram na 7ª rodada, e pode muito bem desenvolver num jogador interessantíssimo. Eu acho que vale a pena na escolha 251. Eu acho que vale muito a pena essa tentativa no Noah Bernard. Cara, e você fala dele, ele tem medições muito parecidas com o Myles Garrett, tá? E aí você sabe que os jogadores que vêm da África, inclusive Ozen Umeniora, lenda dos Giants, é um dos caras que mais incentiva jogadores não só da Nigéria, mas de como toda a África. A NFL tem caçado muitos jogadores sim africanos por conta dos freaks atléticos que eles são. Então, se ele conseguir ser desenvolvido, vai ser uma adição bem interessante. E só pra complementar a questão dos Eagles, mais uma aula de Howie Roseman, o melhor general manager da liga, infelizmente é meu rival. Vamos para mais uma classe, senhor Luiz Felipe Sassini, que é do New York Jets, né? Os Jets de Aaron Glenn, o head coach que tá ali penando, tá pelas cordas, mesmo depois de um primeiro ano que a gente tinha muitas expectativas, ele não conseguiu converter isso à realidade. Mas os Jets estão aqui entre as melhores classes que nós temos separadas, porque os Jets conseguiram David Bailey, o edge de Texas Tech, que pra mim, entre ele e o Arvor Ruiz, é o cara que tá mais pronto, né? Ele não é o cara que tem mais teto, mas é o que tava com mais piso pra produção já chegando na NFL, apesar de que ele não sabia nem que divisão os Jets jogam. Isso pra mim é um problema muito grande, porque quando perguntado qual time ele tá mais curioso pra enfrentar, com mais vontade de enfrentar, ele falou os Giants. E aí fica difícil, né? Porque os Giants só se enfrentam pelo menos uma vez a cada 4 anos. O Kenyon Sadiq, que foi o mais... Na verdade, só contextualizando, os Jets tiveram 3 escolhas de primeira rodada, tá? O David Bailey, que eu já falei, o Kenyon Sadiq, que é o tight end de Oregon, considerado o melhor tight end da classe, que talvez cai num lugar onde ele vai receber muito menos a bola, porque já tem o Garrett Wilson, vai ter ele, e vai ter o Mark Cooper Jr., wide receiver de Indiana, um cara que vem pra jogar ali no slot,
desse ataque dos Jets, mas que gostei muito que os Jets fizeram essa subida, né? Eles fizeram um trade-up para conseguir o Mark Cooper Jr., garantiu a opção de 5º ano de contrato dele. Então, para mim, foi muito interessante. E aí você consegue mais uma escolha, para mim, do segundo dia, que foi muito boa, que é o DeAngelo Pounds, que é um cornerback lá de Indiana, que joga de nickel, é um cara que pode contribuir bastante com essa defesa do Aaron Glenn. Inclusive, a principal comparação do DeAngelo Pounds é com o próprio Aaron Glenn. O pessoal questionou o Aaron Glenn falando sobre isso, né? Falando que ele tem muitas características de quando o treinador dos Jets jogava na NFL, então talvez isso tenha mexido um pouco com ele. Para completar a classe no último dia de draft, o time dos Jets trouxe o Darryl Jackson Jr., o DL de Flórida, o Cade Klubnik, que é quarterback de Clemson, ou seja, mais um QB para brigar ali com o Jalen Smith e companhia pela posição de under center do time dos Jets, a Nes Cooper, o guard de Miami, e o VJ Payne, safety de Kansas State. Assim, uma pincelada rápida, eu gosto muito dessas 4 primeiras escolhas, acho que são 4 titulares que já podem ajudar bastante o time do New York Jets. Mas será que o Aaron Glenn vai conseguir fazer com que esse time compita, Luiz? Será que de fato esse draft e tudo que os Jets fizeram na off-season vão salvar a carreira dele como head coach? Eu acho que é um passo interessante, são bons nomes, principalmente esses 3 jogadores da defesa que eles pegaram, né? O DeAngelo Pounds, o Darryl Jackson Jr. e o VJ Payne. Para mim, todos estavam no top 100, né? Na maioria dos boards de consenso, de especialistas, esses 3 nomes apareciam no top 100 e eles pegaram o VJ Payne, por exemplo, na 7ª rodada. O Anes Cooper eu acho um jogador interessante, bem desenvolvimento também, e como é guarda, é normal, ele um cara que é mais de desenvolvimento cair aqui para o terceiro dia. Mas eu gosto muito dessas 4 primeiras escolhas. Eu acho que são caras que têm tudo para ser titulares no Jets por um bom tempo. Talvez não com o Aaron Glenn, mas eu acho que eles dão uma boa base. O Darren Mulligan, na minha opinião, né, se a temporada for ruim da forma que a gente espera, até pela falta de quarterback e tal, eu acho que o Mulligan mostra com essa classe, ele tem credenciais para continuar como GM do time, mesmo que os donos definam que precisa de uma alteração no head coach. Eu acho que foram belíssimas escolhas, os fits eu acho interessante. Vamos ver como eles vão trabalhar para desenvolver esses jogadores. Obviamente não vai definir só nesse ano, né? Talvez a gente pode ter uma visão ruim desse ano, depois eles desenvolverem, mas eu acho que são 4 jogadores que chegam para ser pontos focais desse time e que eventualmente, selecionando um quarterback na próxima rodada, na próxima classe, a gente espera que seja uma boa classe de quarterbacks, esse seja uma base interessante para o time voltar a competir. Finalizando o top 5, né, que a gente definiu aqui, a gente vai para o Denver Broncos, né? Para mim, o Broncos não tinha escolhas altas nesse draft, tinha uma escolha dentro do top 100, fez decisões para mim interessantes. Eles começam o draft com um trade down e depois selecionando na escolha 66 o Tyler Onedian, de Texas Tech. Eu questionei um pouco a escolha, não pelo o jogador em si, nem se era o range ou não. Eu acho que era o range dele, acho que é um jogador com muito talento que pode se desenvolver num titular, e acho que foi isso a ideia que eles tiveram. Mas eu não esperava o Broncos ter interesse por linhas defensivas, porque é um grupo que o Broncos tem muito, né? Perderam, é verdade, o John Franklin Myers pro Tennessee Titans, mas eles têm muitos jogadores. O Malcolm Roach vai ser o titular ao lado do Zach Allen e o DJ Jones. O Onedin provavelmente ele pode jogar em qualquer uma dessas posições, né? E vai rodar, né, com esses jogadores, mais o Eoma Wazorik. Mas pela ideia ainda é uma boa seleção, mas o que me faz botar o Broncos como o 5º melhor draft são as escolhas do terceiro dia, né? O Broncos iniciando o terceiro dia, após essa troca, eles tinham 8 escolhas e acabaram fazendo 7 escolhas nesse terceiro dia, e para mim eles acertaram muito nessas 7 escolhas do terceiro dia. Começa com o Jonah Coleman, que para mim era o running back 3 da classe, mas extremamente empatado com o Jadarian Price,
né? Muito no mesmo tier. E aí o Broncos consegue ele na 4ª rodada. O Sean Payton até disse que eles cogitaram durante o segundo dia ter feito um trade-up da 108 para pegar o Jonah Coleman no final do segundo dia. Mas eles acabaram decidindo não fazer essa troca e se provou ter sido uma decisão correta, porque ele caiu para a escolha 108 e eles conseguiram pegar esse jogador. E aí eles ainda finalizaram com o Cade Casey, que é um talento de linha ofensiva, né? Ele estava descrito como tackle no site da NFL, mas ele foi anunciado como guarda. Eu acho que é isso onde ele vai jogar mesmo. Ele provavelmente pensam em desenvolver ele para substituir o Ben Powers no futuro. Seleciono o Justin Joly, que para mim era um tarende mais realista dentro do que o Broncos precisava, né? Eu não achava que o Broncos ia ter chance no Eli Towers, e se provou isso, e acho que o Justin Joly era a segunda melhor opção dentro desse estilo de tight end, né? Um cara que é melhor recebendo do que bloqueando. O Broncos tem muitos tight ends que bloqueiam. O Joly é um cara que recebe melhor, é um pouco mais parecido com o Evan Ingram, um pouquinho mais forte do que o Evan Ingram, né? E pode até acabar desenvolvendo esse lado de bloqueio. E aí finalizam com o Miles Scott, Dallin Bentley, outro tight end, que aí é um pouquinho mais de bloqueador, e acho um bom prospecto. E para mim, a jogada de mestre, que foi selecionar o Red Murdoch como o Mr. Irrelevant. O Murdoch, para mim, era um cara que deveria ter saído muito mais cedo. Ele chega facilmente para ser o terceiro melhor linebacker, né, do time, a não ser que eles completem a movimentação do Jonah Ellis para linebacker como full-time, o que eu não acredito. Mas acho um cara que ele quebrou o recorde do Khalil Mack de fumble sendo um inside linebacker no college, né? Inclusive na mesma faculdade que o Khalil Mack, né? Que em 3 anos ele conseguiu 17 fumbles forçados, o que é incrível, mesmo jogando numa faculdade, numa conferência mais fraco. Ele simplesmente dominou, e acho que isso completa uma classe muito interessante. Ainda tem um nome nos grupos de undraft que eles pegaram, que ajuda muito também essa classe, mas não entra, né, nessa avaliação para mim, para votar entre as melhores classes. Mas eu acredito que foi o melhor terceiro dia, foi do Denver Broncos. É isso. Eu estranharia, senhor Luiz Felipe Sassini, se não tivesse Broncos no nosso top 5. Não só pelo seu ufanismo, mas porque realmente os Broncos eles conseguiram fazer coisas que a gente não imaginava com essa classe. Falamos dos melhores, vamos falar dos piores, né? O bottom 5 classes do draft. Acho que o nosso ranking não teve muita discordância. Você quer fazer de 1 para 5 ou de 5 para 1, Luiz? Vamos de 5 para 1? A gente deixa o pior por final? Então você quer começar com o nosso Minnesota Vikings. Cara, o que os Vikings tinham na cabeça nesse draft, Luiz? De verdade. Os 3 primeiros nomes são até nomes interessantes, né? Caleb Banks, Jake Goldey e Dominic Orange. O que me estranha é esse double dip em defensive tackles, né? O Banks, ele era um prospecto muito volátil. Tinha gente que achava que ele poderia cair para a segunda rodada pelas questões físicas deles, mas o talento estava ali de primeira rodada, e acho que acabou convencendo o Vikings disso. Mas aí eles pegam outro jogador da mesma posição, com o Dominic Orange, que para mim era um pouco hypado. Não é que eu não gosto do jogador, eu acho que ele tem uma boa possibilidade de se desenvolver, um jogador interessante, mas ele não tinha a produção para ter o hype que ele tinha, né? Muita gente colocava ele como segunda rodada, eu achava estranho. Eu acho que era um cara que poderia até cair para a 4ª rodada e seria muito justificado, mas eles acabaram selecionando nessa posição 82. E aí, nesse contexto em que eles passaram o Dylan Tindman, para mim, que era naquele momento o melhor jogador disponível e o último jogador de Tier 1 desse draft, eles passaram o Tindman para pegar o Caleb Banks, e aí fazem essa escolha do Orange. E aí, para finalizar esse desastre desse draft, eles pegam um fullback na 5ª rodada. Que, assim, me desculpe, o fullback é uma posição que tá morrendo, né? Eu duvido muito que o Max Branderson
mesmo que ele fosse considerado o melhor fullback da classe, seria melhor do que qualquer fullback em que eles poderiam ter pego como undraft, ou mesmo na free agency. O Michael Burton assinou com o Cleveland Browns hoje. Se eles precisam tanto de um fullback, eles poderiam muito ter contratado o Michael Burton para jogar nessa posição. Eu acho que essa combinação dessas decisões, vendo o contexto completo, me coloca o Minnesota Vikings como uma das piores classes. Cara, os Vikings... de verdade, eu acho que não faz sentido você passar um safety que iria substituir um safety que você já tem, né? Você faz literalmente uma substituição de caras que são extremamente parecidos na sua defesa. E não tem um analista, não tem uma pessoa que não tenha visto, não tem uma pessoa neste mundo que não tenha colocado os Vikings como um dos piores times da classe deste ano, por conta de todas as escolhas estranhas que a franquia fez. Então, Kevin O'Connell terá muito trabalho, mais uma vez. Eu acho que é assim. Vamos falar da próxima, da quarta pior classe desse draft, que é o Los Angeles Rams. A gente já passou aqui, já pincelou a questão do Ty Simpson, tá? Então, a gente entende, mas eu trago sim como uma das piores classes, porque você só tinha 5 escolhas. Aí você me traz um tight end que é o oposto do Ferguson, né? Você traz ele pra ser um bloqueador, pra ajudar a sua linha ofensiva. Eu entendo que você precise desse cara, mas é um tight end que pra mim era terceiro dia, né? Quarta, quinta rodada, e você me traz esse cara na segunda rodada, na escolha 61, o que não faz sentido nenhum pra mim, de verdade, o Max Clare. E isso que eu sou torcedor de Ohio State, não faz sentido nenhum você trazer esse jogador pra franquia aqui nessa escolha. Aí você fala, é need. Tá, pode até ser uma need, mas em BPA você tinha jogadores melhores aqui pra questão dos Rams. Aí você traz na terceira rodada o Keegan Trost, né, o offensive tackle de Missouri. Era outro cara de terceiro dia e você traz na terceira rodada. Por quê? Porque você só tem escolha de sexta e sétima rodada. E aí o CJ Daniels e o Tim Keenan, eles não vão ser caras que, assim, pra mim são extremamente apostas. Eles não são caras que são definidores. Eu acho que a fórmula Puka Nacua, escolhi o Puka Nacua no final, no terceiro dia de draft, então vai dar certo. Cara, é muito raro isso acontecer. Os Rams, pra mim, vão ter muito trabalho, vai ser uma disputa muito grande dentro da própria NFC West, né? Tirando o Arizona Cardinals, mas a ver como os Cardinals vêm depois da adição do Jeremiah Love, a chegada do Carson Beck, enfim, as situações com o novo head coach, tudo que vai acontecendo ali em Arizona. Mas eu ainda acredito que os Rams têm uma das piores classes do ano. Eu não vejo o Rams como tendo a pior classe por causa do Ty Simpson, mas exatamente por esses outros jogadores que você falou. O Clare, vendo todo o que tem no roster do Rams, não faz muito sentido. Eu acho que ele vai ficar afundado nesse depth chart e ele poderia ter um bom desenvolvimento e se tornar um titular. No Rams, eu acho que esse caminho vai ser muito mais complicado, a não ser que eles descartem a escolha do Terrence Ferguson no ano passado, o que eu acho difícil. E o Keegan Trost, você foi muito certeiro. É evidente que eles só escolheram o Keegan Trost na terceira rodada, porque eles não tinham escolha de quarta e quinta rodada, e eles queriam muito esse jogador. Porque esse jogador sairia nesse range de quarta e quinta rodada, era o que muita gente estava esperando, né? Alguns botavam até mais baixo. Eu, na minha opinião, via isso acontecendo pelo número de times que ele fez visita de top 30. Eu imaginava ele saindo na quarta, quinta rodada. Por que o Rams, né, tanto na escolha do Max Clare e na escolha do Keegan Trost, porque eles não fizeram trade downs e adicionaram mais escolhas nesse draft? Você já vai, como você gastou a primeira escolha geral, né? Sua primeira escolha no first round num quarterback que vai sentar por alguns anos, e você tá tentando vencer o Super Bowl antes do Matt Stafford aposentar, por que você não usou essas duas escolhas, que eu tenho certeza absoluta que tinham times interessados por trade-ups, né? Na segunda e na terceira rodada, esse tipo de troca é muito mais fácil e muito mais plausível do que na primeira rodada. Então, tenho certeza que eles receberam ligações por essas posições, por essas picks. Mesmo que você pudesse perder o Max Clare,
faria muito sentido. Você poderia ter essa classe de talentos era boa, era uma ótima classe de talentos. Se você quisesse tanto um talento para desenvolver, você poderia pegar um Oscar Delp depois, o Justin Joly, o Sam Roush, teve outro, o Joe Royer, que a gente falou aqui hoje também. Por que não fizeram esse trade down, mesmo se você perdesse Max Clare? Por que você não fez esse trade down da 93? Mesmo que você saísse do segundo dia, fosse para a quarta rodada e pegasse o que não trouxe no começo da quarta rodada, que eu ainda acho que seria plausível. Eu acho difícil que os times que eles descessem e fossem para trás depois da 93 iriam pegar esse jogador. Eu acho que eles poderiam ter adicionado mais picks para adicionar mais talento nesse roster, e aí sim você ter um depth profundo, e aí você tentar vencer o Super Bowl nessa reta final de carreira do Matt Stafford. Eu não acho que Clare e Keegan Troche vão ser essa diferença que o Rams precisava encontrar no draft para realmente ir um passo além e vencer o Super Bowl, vendo que a sua própria divisão é tão difícil, né? O Seahawks e o 49ers estarão de novo ali brigando pelo Super Bowl, disputando a divisão, e quem ganhar a divisão tem um caminho mais fácil nos playoffs, e provavelmente isso aconteça de novo, e vai ter essa possibilidade de novo do Rams não vencer a divisão e aí ter um caminho mais difícil para ganhar o Super Bowl. Eu não acho que essas duas escolhas para mim foram muito ruins. Passando aqui para o terceiro pior time, né, na nossa opinião, foi o Houston Texans, que, na minha opinião, eu não entendi nada. Se você mudasse, né, se eles tivessem escolhido o Caden McDonald na primeira rodada e o Kalen Rutledge poderia ter uma visão um pouquinho melhor dessa classe, mas acho que nem isso salva, né, se você pensar dessa forma, porque Marlin Klein foi uma escolha horrorosa na segunda rodada. Febete Niwau, anunciado inclusive por uma torcedora brasileira, se eu não estou enganado, lá no palco em Pittsburgh. Wade Budaz não faz sentido algum, né? Tinha uns linebackers muito melhores, inclusive o Aiden Fisher, que eles selecionaram na sétima rodada, é melhor do que o Wade Budaz, na minha opinião. Vejo o Fisher tendo uma carreira melhor que o Budaz. A única escolha boa, as únicas escolhas boas realmente são Caden McDonald e Kamari Ransom. O Kamari Ransom, para mim, poderia ter saído muito mais cedo, e acho que pode desenvolver num bom jogador, né? Pelo menos para depth, acho que pode desenvolver num bom jogador. O Marlin Klein, ele vem de Michigan, né? Então eu acompanhei bastante ele. Não foi titular até o último ano, tem pouquíssimas recepções, não era uma excepcionalidade como bloqueador. Não vejo nenhum motivo, né, para o time estar interessado nele dessa forma na segunda rodada. Talvez eles tinham alguma intel, que algum outro time tinha interesse nele, mas deixa esse outro time fazer esse erro, cara. Porque, que nem eu falei aqui, a classe de Tyrande talvez fosse uma das melhores classes. Por que você pegar um Tyrande tão cru, que muito provavelmente vai ser no máximo um backup, na escolha 59? Pra mim não faz sentido algum que os Texans fizeram nesse draft. Cara, os Texans... Você a gente falou da questão da torcida brasileira, né? Torcida brasileira. Dos Texans eu não sei. O que eu sei é dos Eagles e do Detroit Lions, né? As duas International Fans of the Years brasileiras que tiveram lá em Pittsburgh, que é a Andressa Barbieri, que é árbitra, inclusive, de flag football aqui em São Paulo e no Brasil. Fez um dos anúncios dos Eagles no terceiro dia. A outra que fez o anúncio no terceiro dia é a Betina Braga, que é super fã dos Lions, uma grande amiga minha, uma querida. Aliás, um beijo pra Betina, que sempre escuta a gente aqui no The Have Set, né? É uma das pessoas que sempre tá aí comentando, ajuda a distribuir o nosso podcast. Ela, inclusive, também faz parte da Play Call. Então, é outra conhecedora de futebol americano que esteve lá em Pittsburgh fazendo o anúncio de um jogador da sua Universidade de Michigan, tá, Luiz? Lá pro Detroit Lions. Enfim, mas voltando a falar do time dos Texans, cara, eu não vou nem me estender, você disse basicamente tudo que eu queria dizer.
porque realmente é uma situação péssima, tá? Você não me traz um jogador totalmente inesperado para proteção do CJ Stroud. O Caden McDonald era um cara que eu já tava projetando em Houston, mas na primeira rodada. E aí, o resto do draft é água abaixo. Então, eu não gosto muito do que a gente viu ali. A próxima equipe que a gente tem aqui na nossa lista é o San Francisco 49ers. Cara, eu não consigo gostar de drafts dos Niners, tá? Por muitos motivos. Você faz trade downs, né, pra ir acumulando picks, pra você não ter os jogadores que você quer na primeira rodada, até aí ok. Aí você me traz o De'Zhaun Stribling, wide receiver de Ole Miss, na segunda rodada. Ok, é um cara que vem pra jogar no slot, vai brigar ali com o corpo de recebedores dos Niners, que tem, querendo ou não, problemas de lesões, ainda mais se você não renovar com o John Jennings. Então é uma pique até que ok, válida, você faz uma aposta num cara que tava ali no range da segunda rodada. Aí você pega Romelo Wright, o edge de Texas Tech. Kalen Black, running back de Indiana, que é mais um running back escolhido na terceira rodada pelo Kyle Shanahan, que não vai ser utilizado, tá? Todo ano ele faz isso e todo ano esse running back é cortado em algum momento. Posso queimar minha língua? Posso queimar minha língua. Ele pode ser um bom desafogo pro Christian McCaffrey? Talvez, mas a classe não me agrada. Aí, pra completar, você tem 3 escolhas na quarta rodada, que é o Grayson Halton, o DL de Oklahoma, o Carver Willis, que é o offensive guard de Washington, e o Ephesians Prysock, que é o cornerback de Washington, tá? Então você pega 2 jogadores de Washington seguidos. Na quinta rodada você pega o Jaden Duggar, linebacker de Louisiana, e também na quinta rodada você pega o Henrique Cruz Jr., offensive tackle de Kansas. Você não tem nenhum jogador que salta aos olhos, você não tem nenhum jogador que a princípio impacta, você sabe que é um time que tem muitas lesões, você precisa rotacionar muitos jogadores. O seu time ano passado foi o time que mais se lesionou na NFL, que mais teve problemas durante toda a temporada, e seu elenco continua medíocre na questão de jogadores de rotatividade. Mediocridade, lembrando, significa medianidade. Não tô falando que o time dos Niners é horrível, pelo contrário, é o time que pegou o playoff. E até por isso, por ser muito bem treinado, a gente tá acostumado a defender o Kyle Shanahan no que ele faz na temporada, e aí chega no draft, ele faz essas questões horríveis, né? Salve algumas exceções, né? A gente sabe do Brock Purdy, a gente sabe de alguns outros jogadores que o time dos Niners deram sorte, porque mais sorte que juízo em algumas questões. E aí, hoje, o elenco dos Niners é um time que sofre bastante. O draft foi sim ruim. Eu espero que o time brigue bastante nessa temporada, sim. Que vá para os playoffs, muito provavelmente, ainda mais com o retorno dos jogadores lesionados na temporada passada. Mas é um time que não me agrada no draft. É muito difícil a gente falar de board do consenso, né? Do que a mídia via e qual é, se esse board batia com os times, até porque a gente não tem os boards dos times, né? Mas a verdade é que dos 5 primeiras escolhas, né? Dessas 5 escolhas que o 49ers tinha dentro das 150 primeiras escolhas, né? 6 escolhas, na verdade. 3 delas, o De'Zhaun Stribling, o Kalen Black e o Carver Willis, a maioria dos boards não tinham esses jogadores dentro do top 50. E você pegou o De'Zhaun Stribling na 33, cara. Foi a primeira escolha do segundo dia, em que foi reportado durante o dia inteiro que tinham muitos times interessados nessa escolha. Se o De'Zhaun Stribling é o seu principal cara do board, em que você quer pegar ele de qualquer forma, não tem mais ninguém que você queria pegar nesse range, né? Porque você vai passar outros jogadores para você pegar esses jogadores, e você tá recebendo ofertas de troca, por que você não desceu e pegasse mais escolhas? Porque não faz sentido o que eles fizeram. E o Kyle Black não era nem de longe o melhor running back que eles poderiam ter pego, e pegaram na escolha 90 e não vão utilizar. É um cara que vai estar ali para caso o Christian McCaffrey machucar, e ainda assim não sei se vai ser ele que vai assumir.
realmente decisões assim muito estranhas. O John Lynch, na minha opinião, não é um baita GM. Ele é salvo repetidamente pelo o Kyle Shanahan, né, pelo trabalho do Kyle Shanahan como head coach, e os dois foram salvos pela existência do Brock Purdy. Porque se não fosse o Brock Purdy virar o que ele virou, vindo como um jogador de uma escolha de Mr. Relevant, esses dois já teriam perdido o emprego no 49ers porque os resultados não iam vir. E eles, com mais um ano, têm uma classe em que a gente não espera nada dessa classe. E a algum momento, ainda mais num time que tem tantas lesões como o 49ers, isso vai custar e a gente vai ver algum dia, alguma temporada, talvez não nessa, mas talvez na próxima, em alguma temporada em que a gente sabe que eles têm capacidade de vencer o Super Bowl, mas eles vão ficar fora dos playoffs porque as suas draft classes são muito fracas. Finalizando aqui as piores classes, a gente não poderia deixar de fora o nosso querido Jacksonville Jaguars, eu acho. É a pior de todas, por muito, assim. De longe, assim, por muito a pior escolha, a pior classe. Assim como o 49ers, alguns jogadores dentro desse top 100, que é mais preocupante ainda, não estavam na maioria dos boards entre o top 50. Né? O Nate Boerkischer, Albert Regis e o Jalen Husky não eram comentados por extremamente ninguém, e eles saíram dentro do top 100, né? O Boerkischer sendo a primeira escolha do Jaguars, porque o Jaguars não tinha uma escolha de primeira rodada devido à troca do ano passado para pegar o Hunter, o Travis Hunter, que a gente pode falar ou não sobre essas decisões de ser two-way ou não. Por enquanto não se prova essa troca, não se justifica. Nesse top 100, talvez a melhor escolha, por todo mundo achava e o que a gente esperava, da onde o Emmanuel Cragnon sairia, ele caiu muito, mas eu acho muito difícil dessas 4 escolhas que saíram no top 100, o Boerkischer, o Regis e o Husky serem caras que vão se desenvolver como jogadores de muito impacto nesse time. E aí sobra o Emmanuel Cragnon, que a gente espera que possa ser. Mas para ele ter caído dessa forma, existe algum red flag que a gente não sabe que fez ele cair. Porque repetidamente todos os times da liga passaram ele. Se ele caiu dessa forma, nessa altura da escolha de 88, eu não teria pego. Eu deixaria cair para a 4ª rodada. Eles tinham uma escolha na 4ª rodada e poderiam ter feito um move que nem o Raiders fez para pegar o Jermon McCoy, para não custar exatamente uma escolha de top 100, porque normalmente é dentro do top 100 que se saem os jogadores que são a surpresa e acabam se desenvolvendo num baita jogador pro time e mudam o patamar do time. Se essa red flag que a gente não sabe o que fez ele cair, realmente afetar o desenvolvimento dele, o Jaguars pode ter jogado fora essas 4 escolhas no top 100. E aí é muito difícil que os outros jogadores do dia 3 se desenvolvam num grande impacto. Pode acontecer, pode. A gente já viu, a gente já falou aqui do Puka Nacua, Tom Brady foi uma escolha de terceiro dia, tem outros jogadores históricos que saíram no terceiro dia, mas não é tão fácil assim. E essas outras escolhas foram muito ruins. Cara, péssimas, assim, eu acho que eu não vou nem me estender na questão relacionada ao time do Jacksonville Jaguars. Os Jaguars que tiveram uma crescente muito, muito boa no ano passado, mas ainda tem que se provar muita coisa. Trevor Lawrence ainda tem que mostrar aquele Trevor Lawrence, o sunshine que a gente esperava de Clemson. Ainda tem a questão de talvez trocarem o Brian Thomas Jr., né, da franquia. Então existe uma série de fatores relacionados a isso. Mas eu acho que a gente encerra esse bottom 5 realmente com os piores times do draft, né, Luiz? Acho que sim, sem sombra de dúvida, acho que foram os piores times do draft, as piores classes, pelo menos, são esses 5 times por esses motivos que a gente botou. Como eu falei do meu Denver Broncos, né, estava no nosso ranking, eu vou deixar o Lucas aqui falar do seu New York Giants. Eu sei que ele vai
falar muito mal do seu GM, o Schoen, e acho que todo mundo também que está nos ouvindo sabe muito bem que o Lucas é torcedor do Giants e quer ouvir a sua opinião sobre a classe montada pelo New York Football Giants. Diga, Lucas. Cara, assim, pra quem viu, o Luiz postou lá no The Have Set BR, no Twitter, a minha reação, né? Não lembro se foi... Na verdade, não postei. Eu tô editando esse vídeo. Ele vai postar. Então você vai ver por lá. Esse vídeo ainda. Porque tava vendo o draft juntos, eu, o Luiz Felipe Sassini. Só que o Luiz não tinha escolha de primeira rodada, então ele não foi filmado. Ele foi o cameraman que também filmou o André Amaral, né? Nosso querido amigo do Chicago Bears. Torcedor sofrível do Chicago Bears. Mas que ficou feliz no dia do draft da primeira rodada. Vamos lá, falar de Giants rapidamente. Poderia ter sido um home run. Poderia ter sido uma bola que disse adeus, como o Romulo Mendonça dizia quando narrava beisebol. Poderia ter sido uma Hail Mary lá, Aaron Rodgers. Foi ruim? Não foi. Mas a expectativa dos Giants estavam tão grandes para eles saírem com Sonny Styles e Caleb Downs, e os dois jogadores estavam ali disponíveis, que assim, é complicado, porque a gente não esperava, ninguém esperava que o Alvaro Ruiz fosse cair para 5, tá? Eu gosto mais do Sonny Styles que o Alvaro Ruiz, gosto mais do Sonny Styles que o Alvaro Ruiz. Só que isso indica que o Alvaro Ruiz vai chegar e o Kevin Thibodeau vai ser trocado, né? Porque você não vai utilizar o Alvaro Ruiz como inside linebacker, desculpa. O Alvaro Ruiz é comparado com o Micah Parsons e você não vai cometer a burrice de colocar ele como linebacker. Então, ele vai jogar como apreciador de passe, vai usar ele ser utilizado como outside, né? Para além disso, você traz, sim, o Francis Mauigoa. O Francis Mauigoa é o melhor tackle da classe? Para muitas pessoas, para a grande maioria das pessoas que eu conversei, sim. Ele é o melhor tackle da classe. Eu gosto muito do Fano, tá? Então, vamos ver como vai ser. Ele já falou que vai dar a vida pra proteger o Jackson Dart. É um cara que vai, aparentemente, começar como right guard, não como right tackle, tá? Então já resolve um problema no miolo da linha ofensiva dos Giants, que é uma linha ofensiva que, com a chegada dele, se torna uma linha ofensiva boa. E o Harbaugh costuma fazer boas linhas ofensivas, mas eu queria o Caleb Downs, e o Caleb Downs estava lá. E até o próprio Malik Neighbors, que é um maluco totalmente crazy das ideias, ficou muito puto com isso, né? Ele tava na live junto com o Micah Parsons, esqueci a emissora que tava fazendo essa live, se não me engano, era o British Report, alguma coisa do tipo. E ele ficou muito puto, porque os Giants passaram o Caleb Downs, e eu fiquei muito puto por isso também. Eu entendo que os Giants hoje têm uma classe nível A, tá? O Colton Hood foi uma boa escolha pra mim no segundo dia. Ele não é o German McCoy, mas ele é um cara que segurou as pontas da defesa do Tennessee no backfield ano passado. Malachi Fields chega pra ser um cara que joga dentro do ataque como na parte interna, entre os recebedores. Então, ele é um cara grande e talvez reforce esse jogo corpo aéreo dos Giants. O Bob Jameson Travis, o J.C. Davis, o Jack Kelly são caras que vieram todos na sexta rodada. Então, são apostas. Não sei nem se os Giants vão utilizá-los durante todo o ano. Mas é o primeiro ano do Harbaugh como manda-chuva. Eu acho que teve muito mais dedo dele do que do Joe Shinn. Acho que o Joe Shinn, se pudesse, acho que nem teria pego esses jogadores. Acho que eles nem acreditaram que o Alvaro Ruiz sobrou. Então, assim, foram muitas surpresas pro torcedor dos Giants. Infelizmente, pra mim, não foi o home run esperado para ter Sonny Styles e Caleb Downs. A gente vai enfrentar eles 2 vezes por ano, porque eles caíram nos nossos adversários. Mas, cruzando os dedos para que Alvaro Ruiz e Francis Mauigoa não sejam os novos Kayvon Thibodeau e Evan Neal. É só isso que eu desejo, Luiz. E na verdade eu tô louco. Eu postei sim as suas reações. Eles estão lá no Twitter do The Have Set, pra quem quiser rever, né, as reações do Lucas, nosso querido Lucas, com as escolhas de Alvaro Ruiz e Francis Mauigoa lá no nosso Twitter. Vamos pros awards, né? Vamos eleger a melhor pick, a pior pick, o maior steal e o nosso sleeper favorito de cada um. Começando com a melhor pick do draft, quem foi na sua opinião, Lucas, a melhor pick do draft? Cara, me dói muito dizer isso. Nossa, como me dói dizer isso, mas Caleb Downs ter sobrado pro Dallas Cowboys foi uma masterclass ali do Jerry Jones. Só subiu uma escolha
e pegou o melhor safety da classe, é um cara que é geracional e que tem tudo pra ser um melhor jogador dessa classe pra mim. Se o Joelhos manter, pra mim a melhor pick do draft foi o Jermon McCoy. Mas como a gente não sabe se isso vai acontecer, eu vou deixar o Makai Lemon como a melhor escolha do draft, porque pela movimentação de subir e pular os Steelers tão certeiramente, de forma tão certeira, e de eles pegarem talvez o jogador perfeito para substituir o A.J. Brown, apesar de ser estilos diferentes. Mas eu acho que eles não vão sentir falta do A.J. Brown, e ainda vão conseguir um bom retorno por ele, eu tenho certeza. E aí pegam esse cara que provavelmente vai ser o wide receiver, vai fazer um excelente trabalho com o wide receiver junto com o Devonta Smith e manter esse ataque produtivo por algum tempo. Eu acho que o McCallum não pode ser não pode não ser eleito a melhor escolha do draft. Ele vai ser a melhor escolha do draft pra mim. Tá, a segunda questão lá é a pior pick, Luiz. Então vamos inverter a ordem dessa vez. Pra você, quem que foi a pior pick do draft desse ano? Não tem como não ser o Nate Burkhead, na minha opinião. Não, é tão difícil porque tanto a do Nate Burkhead como a Marlon Klein foram muito ruins. Eu vou com o Marlon Klein, porque, como eu disse, não tem nenhuma motivação para ele ter sido selecionado dentro do top 100, sem dúvida fora. Ele não tinha nem motivo para ele ser escolhido dentro do top 100, dos 150. Não acho que ele vai se desenvolver num cara efetivo, não acho que ele vai ser o substituto do Dalton Schultz nesse ataque e ajudar o ataque ofensivamente falando, recebendo bolas. É um cara de... Provavelmente o caminho dele na NFL é ser um bloqueador e aí ter uma boa carreira na NFL como um tight end bloqueador, que cada vez mais esse tipo de tight end estão tendo carreiras longas na NFL, e ele nunca vai justificar essa escolha dentro da segunda rodada. Eu acho que essa escolha foi muito ruim do Marlon Klein. Cara, é o Kalen Hutchlett, o guard que vem na primeira rodada dos Texans. Cara, os Texans... Eu não sei que os Texans estavam na cabeça. Os dois selecionando jogadores do Texans. Então... A torcida do Houston vai adorar a gente. E o Klein, foi uma escolha péssima. Mas ele ainda foi no segundo dia. O Hutchlett é um cara que ninguém tinha ele no top 50. Ninguém tinha ele no top 50. Cole Strange do ano? Pra mim é o candidato a Cole Strange do ano, mas piorado. A tape dele é muito ruim, na minha opinião. Eu se confesso que eu estudei bem pouco e o pouco que eu vi eu não gostei. Então, boa sorte, torcedor do Houston Texans. Agora a gente vai pra outra categoria, que é o maior steal do draft, Luiz. Quando a gente fala de steal, tem muita coisa aí. Começa por você, fala o seu maior steal. Putz, eu vou falar que foi o Jermon McCoy, tá? Se você tem um cara que vai ter joelhos pra jogar na NFL, e o que ele mostrou em 2024, ele pode facilmente ser o maior steal do draft. Assim, os Raiders dariam muita sorte você ter um jogador de primeira rodada na quarta rodada. Então não tem condição de não pensar nele na primeira coisa que vem em mente, assim. Justíssimo. Eu vou botar o Jonah Coleman. Pra mim, eu não via ele caindo pra quarta rodada, caindo pro Broncos dessa forma. Eu acho que ele é um cara que deveria ter saído nesse segundo dia. Final da terceira rodada talvez fosse justo, né? Eu esperava que o Jordanian Price talvez estivesse mais ou menos por ali, mas eu entendo a escolha do Seattle na primeira rodada. Acho que ele poderia ter saído nesse segundo dia e ele cair para provavelmente o melhor fit dele. Não acho que ele teria um fit melhor em outro time e ele pode se desenvolver num jogador muito bom pro Denver Broncos. Eu acho que ele vai acabar sendo o maior steal. E aí a gente tem mais uma categoria nos awards, é isso? Qual o seu sleeper favorito? Aquele jogador que ninguém falou e acabou talvez passando desapercebido essa escolha e talvez se desenvolva em algo. Começa com o senhor, pela ordem, Luiz Felipe Sassi. Eu quero apontar o Jimmy Roder, que acho que foi a escolha que a Bettina anunciou, inclusive. Não. Foi um DT de Michigan. Não. Os Lions. Ele foi um linebacker de Michigan que foi pros Lions na quarta rodada. Ele é um cara que pouco se falava nesse draft. Muita gente
A escolha da Betina, desculpa te interromper, foi o Skyler Dill Howard. Justo. O DL de Texas Tech. Texas Tech. Tech? Ele é de Michigan, na verdade. O Jimmy Holder, pra mim, acho que é... Não, melhor, minto. Vou me mentir. Caden Wetjen foi também escolha de 4ª rodada. Ninguém falava desse nome, wide receiver de Iowa. Muito provavelmente ele tem uma chance de se desenvolver como um bom wide receiver de slot, mas ele chega para ser o retornador dos Steelers. Eu acho que ele vai ser, no primeiro dia já vai causar impacto como retornador dos Steelers. Ele era considerado por algumas pessoas na liga, né? Alguns reportes diziam isso, que talvez seja o melhor prospecto de retornador nos últimos 5 drafts. Acho que ele vai ser muito importante para os Steelers daqui para frente. Vai ser um jogador muito interessante e vai ser um fan favorite lá em Pittsburgh. O Caden Wetjen vai ser o meu sleeper. Cara, que sleeper. Consigo pensar em alguns nomes, mas eu acho que eu vou numa escolha que foi de primeira rodada, ou de segunda rodada, tá? Mas que eu tô extremamente interessado em vê-lo na NFL. Apesar de muitas pessoas conhecê-lo e outras não. Que é o Jacob Rodrigues, linebacker de Texas Tech. Tá? Cara, é meu queridinho. Por isso que eu não botei como sleeper, porque eu divulguei muito ele. Você é um cara que gosta muito de Jacob Rodrigues. É um cara que fez, às vezes, até no ataque em Texas Tech. E eu acho que ele pode mudar a defesa do Miami Dolphins, tá? Eu, sinceramente, acho que o Miami Dolphins achou um dos melhores mics em muito tempo dentro da NFL, do draft. A gente pode estar enganado? Pode. Porque o prospecto para a realidade da NFL é muito diferente. E o fit do Miami Dolphins é um pouco complicado. Mas Jacob Rodrigues, para mim, é um cara que você tem que ficar de olho. Não um cara que foi escolhido tão abaixo assim, mas que merece muitos méritos e pode mudar essa defesa do Miami Dolphins. Beleza. Agora, para acabar, a gente acabar esse episódio nossas apostas de rookie do ano, tanto ofensivo quanto defensivo. Começa por você, Lucas. Nossa, ofensivo e defensivo. Eu não vou conseguir apostar no Jeremiah Love por conta das questões relacionadas ao Arizona Cardinals. Cara, ofensivo, calor ofensivo do ano. Eu tô intrigado pra saber como vai ser o Carnell Tate em Tennessee, tá? Carnell Tate em Tennessee, eu acho que é uma escolha que eu não esperava. É um cara, de fato, que pode surpreender bastante muitas pessoas, mas um wide receiver de Ohio State nunca pode ser subestimado. Então, Carnell Tate. Ofensivo, eu vou arriscar. Vou arriscar aqui, eu vou falar com o Jadarian Price. Porque provavelmente o Zach Charbonnet, não sei se ele vai ter condições de jogar logo no começo da temporada, então isso poderia deixar uma porta para o Jadarian Price já chegar com um grande impacto nesse time de Seattle. Dependendo da produção no começo do ano, ele pode se despontar como esse favorito a ser o rookie do ano, e aí mesmo com a volta eventualmente do Charbonnet, eu acho que ele ainda jogaria bastante num ataque que favorece muito o jogo corrido, então eu acho que o Jadarian Price é um bom candidato para ser o calouro ofensivo do ano. Eu já vou aqui emendar com a minha aposta de calouro defensivo, que é o Dylan Tineman de Chicago. Eu acho que Chicago vai ter mais um bom ano, né? Mais um ano de desenvolvimento do Caleb Williams e desse time em geral. Eu acho que o Tineman vai ter um cargo muito importante, que era o cargo que o Kevin Byard tinha o ano passado. Eu acho que ele chega numa estrutura muito interessante para ser titular e ter bons números logo de cara. E eu acho que esses bons números que eu imagino que ele pode produzir, inclusive de turnovers, pode deixar o Tineman como um favorito para ser o calor defensivo do ano. Cara, defensivo, eu tô entre dois nomes, tá? Sonny Styles e Ruben Bain Jr. Mas eu vou apostar no Ruben Bain Jr. porque ele chega em Tampa já pra ser o principal pass rusher do time. Ele tá com muita coisa a provar porque ele caiu no draft. E ele vai querer provar pra NFL que o problema de braço dele nunca foi uma questão e que ele vai ser dominante como ele foi no college football. Então, Ruben Bain Jr., por mais que eu acredite muito que o Sonny Styles possa ser, sim, o calor defensivo do ano, pra mim vai ser um cara impactante e vai ser o Rookie of the Year do lado da defesa. Bust mais provável.
Tá. Eu vou fazer minha aposta num jogador de linha ofensiva, que é minha especialidade, que é o Cajun Proctor, o offensive tackle de Alabama, tá? Eu acho que o Blastoise, ele é um cara de muito tamanho, mas que nunca vai refletir em campo. Eu quero fugir um pouco dos playmakers e tudo mais. Então o Cajun Proctor, pra mim, tem esse candidato a ser um grande bust, porque os Dolphins também não dão sorte com offensive tackles ou guards. Enfim, linhas ofensivas em geral nos últimos anos no draft, Luiz. Justíssimo. Eu vou tentar me manter aqui na primeira rodada, porque quando a gente passa do top 50 e o cara não dá certo, não dá pra gente chamar de bust, porque a maioria das vezes a gente nem espera que esses jogadores se tornem algo. Eu vou, enquanto o Cheddar ronca aqui do meu lado, eu vou irritar muita gente aqui, mas eu acho que o Mansour Delane. Eu acho um bom jogador, mas achei muito... Vão falar demais no seu vídeo de novo, Luiz. Eu tenho certeza. Apesar que a torcida do Chiefs não queria de qualquer você acertou, forma, tá? E agora... A gente acertou no mock draft. Eu acertei. Quando você botou no The Playoffs, eu botei aqui, criticaram que o Mansour Delane não seria a escolha, que iriam de Ruben Ben, iriam de um Ed, Jordan Tyson... E eles ainda fizeram uma troca para pular o Washington pelo Mansour Delane. Vai chegar numa divisão muito difícil, né? Com o Jayden Waddle chegando nessa divisão. Os wide receivers do Chargers estão desenvolvendo cada vez mais. A chegada do Mendonça pode ser que ajude o ataque do Raiders. O Mansour Delane talvez tenha um cargo muito complicado, apesar de ser a defesa do Spagnuolo, que a gente sabe que eleva cornerbacks. Então vamos ver. Mas eu acho que é possível, assim. Eu gosto muito dessa classe defensiva. Não vejo nenhum grande reach defensivo nessa classe, né? Então, os jogadores de ataque aqui acho razoáveis também. Então, talvez por essa situação eu vou apostar no Mansour Delane. Não tá errado, eu acho que muita coisa pode acontecer. A gente pincelou aqui no The Heavy Set mais um episódio falando sobre a NFL Draft, Luiz. Quero agradecer você mais uma vez por tudo que a gente produziu, né? A gente conseguiu tirar esse projeto do papel. Em pouco tempo a gente tá falando muitas coisas, fazendo muitas análises, prognósticos do draft. Logo mais a gente vai trazer coisas relacionadas aos minicamps. A gente vai falar, sim, sobre a NFL no Brasil, no jogo entre Cowboys e Ravens. Eita, travou. E, enfim, muita coisa aí ainda na pré-temporada da NFL. Lembrando que esse podcast ele foi editado pelo grupo WP, que é o Pix, né? Então procure o Pix em grupowpcom.com.br/estúdio. O Pix também tem o canal no YouTube, então procure pelo grupo WPcom no YouTube, onde você vai conseguir aprender bastante coisa sobre edição. É sempre bom ter um profissional gigantesco com o Pix do nosso lado. E esse foi o The Heavy Set. Lembrando que você pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais. O Luiz, que é muito mais ativo no Twitter e comanda nosso Twitter, né? O @TheHeavySetBR. Também tá no @SacciniLuiz, SACCINI, Luiz com S. E eu tô em todas as redes sociais como @o Lucas dos Anjos. Tô mais ativo no Instagram, obviamente. E você me acompanha, inclusive, falando muito de FABR por lá. O Luiz também tá no Instagram como Bowser Sassini. Ele não utiliza tanto como deveria, né, senhor Luiz Felipe Sassini? É verdade. Mas eu tenho certeza que ele vai passar a utilizar. E eu quero que você deixe seu agradecimento final aqui para os nossos ouvintes e mais um podcast onde a gente pincela sobre o draft. Agradecer a todo mundo que não só nos ouviu hoje, mas tem nos acompanhado durante esse processo do draft, desde que a gente estreou. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos aqui para falar, debater, às vezes irritar, mas é normal. E quem quiser debater com a gente, mesmo que não concorde, esteja extremamente convidado. E agradecer a todo mundo que está nos ouvindo nesse episódio. Já são mais de 1h10 de gravação aqui, então eu sei que é difícil ouvir um programa desse tamanho, mas a gente agradece todo mundo que está nos escutando. E vamos embora. Agora a gente faz a preparação para a temporada da NFL a partir de agora, e a gente vai ter bastante assunto até setembro. É isso, eu sou o Lucas dos Anjos, estive do lado do Luiz Felipe Sassini, com a edição do nosso querido Pix. Esse foi o The Heavy Set,
Um forte abraço a todos e até a próxima.